Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre uma das reformas mais importantes para a economia do país. A reforma tributária segue sendo prioridade no governo, mas antes as atenções estão voltadas à nova regra fiscal. O desafio de colocar as contas públicas em ordem é fundamental para os programas sociais. Já a crise envolvendo os bancos acende o alerta da economia mundial. Por outro lado, os Estados Unidos podem segurar as taxas de juros, o que favoreceria países como o Brasil. O nosso convidado é Felipe Salto, economista-chefe da Warren Hena e também foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan para falar sobre assuntos importantíssimos. Bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago, é um prazer participar aqui com você no programa da Jovem Pan e conversar com os ouvintes e os telespectadores. Obrigado. Bom, secretário, falando sobre a reforma tributária, o governo está articulando com o Congresso Nacional a aprovação de medidas, mas não sei se é a sua impressão também, mas parece que as medidas não são ainda muito claras. Não se sabe realmente qual efetivamente vai ser a reforma tributária a ser aproveitada, se é que alguma que já tramita no Congresso poderá ser aproveitada, como a proposta do agora secretário Bernard Api. De que forma essas discussões vêm sendo tratadas com o Congresso? O Brasil está perdendo tempo, já que a reforma não começou efetivamente a ser discutida, secretário? Eu entendo que a equipe econômica atual está dando boas sinalizações na direção correta do ajuste fiscal. Em janeiro, houve o anúncio de um pacote importante com medidas pelo lado da receita pública e a reoneração dos tributos que incidem sobre os combustíveis, particularmente a gasolina, foi também uma medida concreta e já realizada. Então, eu acho que a direção é essa. O mercado, no entanto, está em compasso de espera em relação, principalmente, à regra fiscal, aquilo que se vem chamando de novo arcabouço fiscal. O conjunto de regras que vão balizar o comportamento das contas públicas. E, nessa matéria, tanto o ministro Fernando Haddad quanto os seus secretários têm também falado as palavras-chave, aquelas palavras que, de fato, vão precisar balizar esse comportamento e esse desenho, né, na hora de negociar com o Congresso um projeto de lei complementar. É a flexibilidade, mas combinada com uma regra que controle efetivamente a despesa. O teto de gastos nós sabemos que foi excessivamente modificado e hoje já perdeu completamente o sentido original. Então, é importante que tenha algum tipo de controle de gasto e, por fim, a questão da sustentabilidade da dívida. Uma boa regra fiscal tem que estar ligada a esse objetivo da sustentabilidade. Ô Felipe, pela sua experiência, qual que pode ser o ponto principal dessa nova regra fiscal aqui no país? Além do controle dos gastos públicos, o que mais o governo avançaria com essas medidas? Bom, na prática, o governo precisa mostrar o seguinte: qual vai ser a regra, se vai haver uma regra para o resultado primário, que é a receita menos a despesa, sem considerar o gasto com juro, se vai ser uma regra parecida com o teto de gastos, mas permitindo um crescimento da despesa maior do que a inflação, se vai haver, por exemplo, exceções à incidência desse novo limite, se a saúde, o investimento ou algum outro tipo de gasto social ficaria de fora. Tudo isso é muito importante, né? Porque o diabo mora nos detalhes. Então, a hora que o governo anunciar a proposta, todos nós que cobrimos o tema de contas públicas vamos fazer as contas para avaliar qual vai ser a trajetória de dívida derivada dessa nova regra fiscal anunciada. Claro que não basta só ter a regra, é preciso ter o commitment, o compromisso político em torno da regra. Bom, Felipe, e ainda em relação aos gastos públicos, né? Qual que é o desafio da máquina pública de conter esses gastos? A gente sabe que a folha de pagamentos dos servidores públicos ocupa uma porcentagem muito grande do que se entra, né? Do que se arrecada em relação ao governo. O que mais é possível fazer? Eu acho que essa pergunta é sempre importante. O que mais é possível fazer para que o governo, além dessas regras, consiga também enxugar a máquina?
Bom, o gasto público precisa ser mais eficiente e também mais eficaz. O resultado das políticas públicas, ele precisa ser melhor. A percepção da população é de que isso poderia acontecer. Claro que nós temos no Brasil um sistema único de saúde integral, universal. Está aí a pandemia para mostrar como ele foi importante e como é, de fato, essencial ter um nível de gasto suficiente e de recursos para financiar esse tipo de política pública. Agora, o que precisa haver é adotar uma revisão periódica do gasto público. Eu tenho falado isso há muito tempo. Em São Paulo, nós começamos a fazer e a dar mais transparência para as receitas e despesas e para as avaliações, internalizando processos de avaliação na Secretaria da Fazenda, inclusive, que espero que continuem, né? Mas, evidentemente, que no caso do governo federal, como o gasto é muito rígido, até mais do que no caso dos estados, 93,6% da despesa é obrigatória, ou seja, é difícil de mudar no curto prazo. Então, você precisa ainda mais desses instrumentos para que, ao longo do tempo, a despesa possa diminuir. Claro que medidas como a própria reforma da Previdência produziram algum efeito e são bem-vindas. Agora, é fundamental que se tenha um espaço permanente para ampliar os investimentos públicos, porque é isso que vai motivar a decisão também do setor privado de investir e o crescimento econômico em última instância. Ô Felipe, falando sobre a reforma tributária, nos últimos dias surgiu uma movimentação no Congresso Nacional para que na reforma tributária seja incluída a desoneração de uma vez por todas da folha de pagamentos no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país caro, que o empresário muitas vezes paga o dobro do que é realmente o salário efetivo do funcionário. Será que é possível colocar mais itens na reforma tributária ou, nesse momento, é preciso fazer o básico? A reforma tributária é um capítulo à parte. Depois de realizada a questão da regra fiscal, que é muito importante neste momento para ancorar as expectativas do mercado, da sociedade, do resto do mundo em relação ao que vai ser o novo governo. Então, a batalha da reforma tributária vai exigir um esforço adicional e também escolher o que vai ser primeiro, a reforma do consumo, da tributação do consumo, ou a da renda, né? É claro que o próprio governo já vem dando indicações de que a discussão da reforma tributária do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS e do IPI, que são os impostos que seriam reunidos, somados para compor um grande imposto chamado IVA, Imposto de Valor Adicionado Nacional, ou um imposto de valor adicionado dual, né? Seria um no âmbito dos estados e municípios e um outro no âmbito federal. Essa temática é muito complicada, porque você tem diversas trincheiras nessa guerra, a trincheira federativa, com os prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras e a União, e cada um com seus interesses, querendo manter os seus incentivos tributários, os seus benefícios tributários, etc., etc. E de outro, a trincheira setorial, em que provavelmente a indústria tem uma maior tendência a apoiar a iniciativa da reforma da tributação, inclusive porque vai para o destino essa tributação, e a indústria consegue aquilo que se chama de acumulação de créditos, né? Porque como o imposto incide sobre o valor que se adiciona em cada elo da cadeia produtiva, então isso é fundamental para a indústria porque ela tem maior potencial de acumulação de créditos e, portanto, mesmo que a alíquota do IVA seja alta, ela vai perceber uma alíquota efetiva bem mais baixa. Economista Felipe Salto conversando conosco nesta edição do Diálogo Jovem Pan. Felipe, há alguns dias conversando com o ex-ministro Mailson da Nóbrega, ele falou que as condições políticas para a reforma tributária estão dadas. Você acredita nisso? Porque a gente sabe, né, que a política que rege qualquer aprovação que a economia precisa. No caso, a economia brasileira precisa muito da reforma tributária, né? Pois é sempre difícil porque a reforma tributária envolve várias trincheiras diferentes, como eu estava comentando, né? E a trincheira federativa, ou seja, os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas, além da trincheira setorial,
elas acabam produzindo ou exigindo do governo um poder de negociação muito grande, não só no Congresso, mas também junto a essas bases do setor produtivo e mesmo dos estados e municípios, que acabam exercendo também a sua influência lá na tramitação das propostas em âmbito legislativo. Então, eu não arrisco fazer prognóstico sobre se a reforma será aprovada em tantos ou quantos meses. O que nós precisamos entender é que esse tema é prioritário e é importante que se avance na discussão da simplificação. Esse é o tema crucial quando se trata da tributação do consumo, particularmente no ICMS, que é o imposto em que, de fato, você tem uma complexidade grande. Eu, como secretário da Fazenda de São Paulo, vi isso e senti na pele a verdadeira guerra fiscal predatória na qual os estados hoje estão inseridos. Pois é, Felipe, acho que é importante explicar para o nosso ouvinte espectador que não necessariamente, né, você faz uma reforma tributária, não necessariamente haverá aumento de imposto e também não necessariamente haverá redução de imposto. A questão é simplificar o que já existe, é isso? É isso mesmo. O ponto central é que o modelo de Estado que o Brasil escolheu pela Constituição Cidadã de 1988 não é um modelo de Estado pequeno. Então, quem espera redução de carga tributária pode esperar sentado. Não vai acontecer isso em nenhum governo. Não aconteceu num governo mais liberal, chamemos assim, e não vai acontecer num governo mais à esquerda, porque não é um modelo de Estado preconizado pela Constituição. Isso não significa que não dê para avançar, melhorar as condições para o setor produtivo, simplificando as regras do jogo e também, do lado da despesa, aumentar a eficiência do gasto público, produzindo resultados melhores para todos toda a população, sobretudo aqueles que dependem mais do Estado. E acrescentando, Felipe, em relação ainda à reforma tributária, uma outra discussão que é feita é em relação à guerra fiscal. Você falou que na Secretaria da Fazenda viu a concorrência predatória, né, entre os estados. Aqui mesmo em São Paulo a gente tem a discussão sobre bitributação. De que forma essas mudanças podem amenizar essa guerra fiscal que o Brasil vive? Bom, o ICMS é um imposto sobre o valor adicionado. Ele já é um imposto sobre o valor adicionado, só que ele é recolhido na origem e no destino, quando você tem uma operação interestadual. Quando vem de regiões pobres para regiões ricas, então tem uma alíquota maior lá na origem e a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e aquilo que se recolheu na origem é recolhido no estado de destino. Foi feito dessa forma para que houvesse uma certa partilha dos recursos entre os estados mais pobres e mais ricos, uma vez que há uma concentração da atividade econômica e, portanto, do potencial arrecadatório na região sudeste, particularmente, mas também na região sul. Então, essa lógica acabou ensejando uma série de medidas que ficaram conhecidas como benefícios tributários. Como a alíquota é muito grande, essa alíquota interestadual, no caso do fluxo do Nordeste para cá, por exemplo, então você tem um poder de dar incentivo tributário, de reduzir a alíquota, de reduzir base de cálculo, e o estado de destino, para não ficar a ver navios, também precisa acabar utilizando esses mecanismos, constituindo assim uma verdadeira guerra por recursos, por empresas e por empregos. Então você tem distorções alocativas, não tem planejamento, e o sistema tributário, que deveria colaborar para estimular a produção, o investimento, acaba prejudicando. Felipe, você teme que durante as discussões no Congresso Nacional alguém tente colocar ou sugerir a criação de novos impostos? Por exemplo, aquela discussão sobre um imposto sobre as transações de internet, por exemplo, de tecnologia, que muita gente chamou de nova CPMF. Isso é possível que aconteça? Como que a sociedade deve ficar vigilante para que não haja efetivamente o aumento da carga tributária? Isso é legítimo. Há propostas para todos os gostos no Congresso Nacional. Tem um grupo, inclusive, que inclusive teve já matérias nos jornais recentemente mostrando isso, que quer defender um imposto sobre transações, à la CPMF,
mas a minha percepção é que isso não encontra espaço político jamais para avançar. Não encontrou no momento anterior, no governo passado, e nesse aqui dificilmente também encontrará, porque esse imposto é muito ruim. A CPMF foi um imposto muito ruim, é regressivo, é bom para arrecadar, porque é fácil de arrecadar, mas ele gera distorções econômicas e prejudica o crescimento, o investimento, as decisões alocativas dos recursos privados, né? Então, você precisa focar na reforma do consumo. A tributação, o ICMS, ele precisa ser melhorado. Claro que a ideia do IVA nacional e do IVA dual mais ambiciosa poderia até trazer, eventualmente, outros resultados, mas é preciso enfrentar um problema de cada vez. Eu entendo e defendia isso como secretário da Fazenda, que seria mais fácil você escolher uma briga de cada vez. Dentro do ICMS, a migração para o destino, por exemplo, é claramente o principal entrave dentro desse imposto. Isso precisa ser resolvido e, nesse ponto, eu acredito que seria mais fácil encontrar consenso entre os estados e os grandes municípios do que todos os pontos da reforma de uma só vez. Mas vamos aguardar a tramitação de tudo isso na Câmara. Tem um grupo de trabalho coordenado pelo deputado Reginaldo Lopes, e é nesse grupo que as coisas vão avançar em cima da proposta 45 e da 110, que são duas PECs que já tramitaram ao longo dos últimos anos e estão num estágio relativamente avançado no Congresso Nacional. Ô Felipe, antes de falar um pouco sobre a macroeconomia, eu te pergunto por que não se discute mais ou não se cita mais a reforma administrativa, que seria uma reforma importante também, mas eu acho que aí não existem condições políticas, né? É sempre um vespeiro mexer com o servidor público, não é? Olha, uma coisa que eu aprendi, Tiago, na Secretaria da Fazenda em São Paulo, é que os servidores no Brasil em geral tem uma qualificação muito grande. Claro que varia muito, mas em Brasília e em São Paulo, que eu conheço bem, e São Paulo mais ainda, onde eu pude conhecer os auditores fiscais, os procuradores do Estado, você tem um conjunto de pessoas com uma experiência enorme. Não existe Estado, lato sensu, funcionando se não tiver gente bem paga e bem preparada. Então, isso é uma premissa básica. Agora, não significa que não se deva combater os excessos. E há muitos excessos. Então, como fazer isso? A reforma administrativa, ou chamada reforma do Estado, poderia colaborar. Não necessariamente ela geraria redução de gasto, mas conferiria maior racionalidade à organização das carreiras de Estado, no fundo, para que as políticas públicas pudessem ser elaboradas e executadas em bases mais eficientes, né? Numa lógica mais diretamente focada no cidadão. Ô Felipe, falando sobre macroeconomia, nos últimos dias a gente vem acompanhando essas informações sobre bancos nos Estados Unidos, bancos voltados à área de tecnologia, né? Especificamente um que foi fechado, depois teve um segundo banco, e isso acaba ativando a nossa memória da crise bancária de 2008 nos Estados Unidos. O que é possível fazer de comparação com aquele momento e com esse, ou não é possível fazer uma comparação? O governo americano já deu um aporte para tentar segurar e evitar qualquer efeito cascata em relação ao sistema bancário, não é? O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tem todas as condições de resolver esse problema e evitar que isso se transforme numa espécie de race to the bottom, né? Como se diz em inglês, que é uma corrida para o caos, na verdade. Então, isso como é que é evitado? As crises bancárias começam pequenas e podem se avolumar numa trajetória exponencial. Claro que isso, os bancos centrais e o Fed, né, o Federal Reserve, têm condições de evitar. Acho que as decisões que estão sendo tomadas nos últimos dias vão nesse sentido, mas algo que vai ser importante para o Brasil, derivado dessa situação externa nova, vamos chamar assim, é que possivelmente as taxas de juros americanas vão demorar um pouco mais para voltar a subir. Então, isso deve manter o Brasil e outros emergentes que tiverem condições fiscais positivas como bons destinos para os recursos
que estão transitando, flutuando e circulando no mundo. Então, pode haver uma tendência de apreciação do real, colaborando para o controle da inflação e, eventualmente, até ajudando o Banco Central brasileiro a antecipar o ciclo de redução da taxa de juros aqui no Brasil. Então, a economia é uma espécie de sistema de vasos comunicantes, em que uma coisa que acontece lá distante, em outro país, afeta também aqui a economia brasileira. Agora, apesar da situação aparentemente controlada, secretário, é possível haver uma crise de confiança com outros bancos, bancos que nem estejam enfrentando dificuldades, mas é possível haver uma corrida para retirada de dinheiro? Algum banco no Brasil aqui pode passar por alguma situação dessa ou você não acredita? Não, eu não acredito nisso. Claro que nós temos que acompanhar, mas eu acho que é cedo para avaliar desdobramentos nesse aspecto. Eu acho que o único desdobramento que, desde já, é possível ter é esse, no sentido de que a taxa de juros americana vai demorar mais para subir e vai ter aqueles efeitos que eu comentava. Agora, ô Felipe, mais uma questão. Falando sobre os juros aqui no Brasil, né? Você acredita que, mesmo com essa situação dos bancos, isso pode acabar favorecendo uma nova redução de juros aqui no Brasil, ou uma precipitação, vamos dizer assim, em relação aos juros no Brasil? Mas o que isso traria de efeito positivo para a economia brasileira nesse momento, que precisa gerar emprego, precisa facilitar a oferta de crédito? Bom, eu acho que esse cenário externo que se coloca agora, ele vai facilitar a redução dos juros. Acho até que pode começar antes do que se esperava. Começa em junho, provavelmente, a redução da Selic. Mas é importante que se avance na questão fiscal, das contas públicas. É preciso apresentar esse novo arcabouço fiscal. O Banco Central já falou na última ata do Conselho de Política Monetária, depois da reunião que decidiu sobre a Selic, há pouco tempo, registrou que a questão fiscal é central. Né? Claro que esse novo vetor externo que nós comentávamos há pouco, ele vai influenciar também as avaliações do Banco Central. E isso pode levar a uma redução mais rápida da taxa de juros. Claro que a redução dos juros é muito positiva e todos queremos, porque juros mais baixos significam crédito mais barato, investimentos e consumo mais altos. Então, você tem crescimento econômico no limite quando você tem uma redução permanente ou por um bom tempo do custo de financiamento, da taxa de juros. Sem mencionar também os benefícios para a própria dívida pública, porque cada ponto percentual que você mexe na Selic envolve algo como 70 bilhões de reais em gastos com juros da dívida. E rapidamente para fechar, você acredita que aquela queda de braço do presidente Lula com o presidente do Banco Central, isso aparentemente já foi resolvido ou até uma próxima reunião do Copom poderemos ter um outro embate, hein, Felipe? Eu acho que as fricções na política são naturais. É que nós não estávamos acostumados nos últimos 4 anos com esse tipo de movimento, né? Quando você tem um governo novamente eleito que preza pela democracia, pelas instituições, então você tem atores que pensam diferente e que vão usar os seus espaços para fazer esse tipo de até confronto em algum momento e que, claro, que precisa ser evitado quando ultrapassa um certo limite. Por exemplo, atacar o Banco Central, desqualificar é muito ruim. Agora, discutir a política monetária, o presidente da República tem todo o direito, assim como seus ministros, etc. O que precisa é separar o joio do trigo. Eu acho que o Ministério da Fazenda vem sendo bem gerido nesse começo pelo ministro Fernando Haddad e o Roberto Campos Neto fez um bom trabalho no Banco Central. É um economista muito experimentado, conhece como a palma da mão o mercado financeiro e sabe também como o Banco Central deve funcionar. Nós temos hoje uma lei que garante a autonomia do Banco Central. Desde que o regime de metas à inflação foi instituído no Brasil em 1999, é uma premissa básica a autonomia para o funcionamento das decisões de política monetária tomadas pelo Banco Central, pelo Conselho de Política Monetária. Agora isso foi formalizado recentemente. Então, essas movimentações de placas tectônicas no mundo político, elas acontecem e nós temos que aprender a ler aquilo que é ruído e aquilo que é, de fato,
decisão ou sinalização por parte do governo e das autoridades constituídas. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia de trabalho e até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, conversamos com o Felipe Salto, economista, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, falando sobre reforma tributária e outros assuntos de interesse da economia nacional. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.